Fala galera, eu sou o Guido Denipotti, da RG3 Consultoria, empresa de inspeção e diligenciamento em estruturas e coberturas metálicas. Neste vídeo, que é o segundo de 3, eu vou continuar falando da minha participação, da participação da RG3 naquela fantástica obra. Na verdade, eu acho que transcende até falar em obra, uma coisa muito acima de uma simples obra. Mas enfim, daquela fantástica obra que foi a ponte da reconstrução entre Lajeado e Arroio do Meio. No primeiro vídeo, eu comecei falando ali como é que foi o convite para participar desse projeto, como que foi minha ida para lá e tudo mais, e do momento que eu cheguei na fábrica Altari de Estrela, uma fábrica de carroceria de caminhão, onde que foi fabricada essa estrutura metálica. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho da parte técnica, mas de uma maneira bem sutil, bem leve, bem tranquila, porque eu acho que se eu ouvisse falar que uma estrutura dessa foi iniciada, o projeto iniciado, e 13 dias após a montagem concluída, eu ia ter alguns questionamentos a serem feitos, como que foi, não foi dentro de uma metalúrgica, enfim, como é que foi o controle de qualidade, enfim. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica, mas de uma maneira bem tranquila. Então vamos lá? Roda a vinheta. Então assim, ó, quando eu cheguei lá na fábrica da Altari, primeiro, e a primeira impressão quando as pessoas me perguntam o que foi que eu vi vários trabalhadores com uma gana, trabalhando com uma vontade, com uma energia sem explicação. Só que eu percebi, e isso é muito comum, aqueles olhares, parece, sabe quando você entra numa festa que você é o único que está com uma roupa diferente, ou você não é convidado, você é o bicão, e todo mundo fica olhando ali com um pouco de receio, quem que é esse, uma festa que, enfim, que ninguém te conhece. Então assim, ó, quando eu entrei eu percebi isso, mas por que? Eu acredito porque depois que eles me falaram, eu estava sendo previamente apresentado como fiscal, quem ia fiscalizar o processo de fabricação e montagem. Todo mundo trabalhando a mil, e chegar alguém para fiscalizar é uma coisa meio assim, não tão legal, né? Então eu percebi que teve aquele clima de, putz, chegou o fiscal, né? Mas assim, ó, fui apresentado a todas as pessoas que estavam trabalhando, peguei um cantinho ali, coloquei meu computador, nós não estávamos trabalhando com projetos impressos, os projetos, eles estavam sendo disponibilizados numa pasta, numa nuvem. Então a gente abria o projeto ali, se tivesse alguma alteração, o pessoal avisava no grupo do WhatsApp, a gente já fazia verificação e tudo mais. Então abri o meu computador ali num canto e comecei a fazer ali, a decorar algumas medidas, porque eu não queria, durante o processo de fabricação, fazer uma pessoa parar de trabalhar para fazer uma verificação e falar pode continuar, ou enfim, eu queria fazer de uma forma mais sutil e aumentando essa inspeção à medida que as pessoas fossem me conhecendo. Então o que eu fiz? Eu decorei ali os perfis, eram poucos perfis bem tranquilos de serem decorados nas suas posições e também algumas medidas. Peguei uma trena laser e falei, primeira medida, a distância interna do banzo inferior ao banzo superior. Nesse tipo de estrutura, nós trabalhamos com mais ou menos 4 milímetros de tolerância. Isso é normativo. A norma que eu uso é o anexo 1 do selo de excelência da AB100. Então ali, ó, mais ou menos 4 milímetros. Beleza. A medida de projeto, 5.800 milímetros. Coloquei a trena ali, bati a primeira, 5.799. Para mim, zerou. Fui ali 1,5 m para frente, coloquei a trena novamente, 5.800. Mais 1,5 m, 2 metros, 5.800. Falei, os perfis estavam batendo conforme o projeto. Então, o que eu percebi? Tinha duas empresas, colaboradores de duas empresas trabalhando. Primeiro,
era o pessoal da fábrica da Altari, da fábrica de carroceria de caminhão, e também tinha o pessoal das Esquadrias Universal, capitaneada pelo exímio profissional, e eu vou falar muito o nome dele nesses vídeos, e sempre quando eu estiver contando a história desse trabalho, que era o senhor Ari Ludwig, o senhor Ari, um exímio profissional. E eu vi assim, ele já estava cuidando com a equipe dele essa questão dimensional. Então, o que eu pensei? A melhor ajuda que eu vou dar neste quesito é não atrapalhar. Vou fazer as minhas verificações para evidenciar que teve um trabalho de inspeção neste quesito. A gente analisa bem rapidamente, 3 quesitos. Né? O dimensional, onde que a gente faz a verificação do aço, da especificação do aço, da espessura, da distância dos perfis, conforme o projeto. Segundo, soldagem. E terceiro, pintura. Então, no quesito dimensional, aquilo já estava sendo muito bem executado. Vou mostrar umas fotos para vocês. Ó. Tem a foto ali do perfil, né, de um dos perfis. Esse aqui é um W250 por 73. Né. Isso daqui eu até fiz essas medidas para fazer a evidência fotográfica, para colocar no relatório, enfim, né, mas tudo batendo, verificação de espessuras, altura de mesa. Aqui é interessante eu fazer um comentário. Ó. Um dos fatores que ajudaram muito foi que o processo de fabricação ele aconteceu com a montagem, a gente chama de montagem dentro da fábrica, tá? Da treliça, e também uma pré-montagem entre as treliças. Então, conforme a primeira treliça foi lá montada, soldada, quando eles iam fabricar a segunda, já foi feito ali uma pré-montagem entre elas, fazendo a compatibilização entre as ligações dela, e isso ajudou muito no processo de montagem. A única coisa que eu passei ali para eles é, cara, a gente precisa marcar as peças. A gente precisa marcar para seguir rigorosamente esta pré-montagem que a gente está fazendo aqui na fábrica e segui-la, executar exatamente com as mesmas peças em campo, em obra. Então, um exemplo, tá? A primeira treliça, tá ali, está o fundo já até pintada, né? Vamos chamar essa aqui que se fosse a treliça 2. Essa treliça segunda aqui, ela foi pré-montada junto com a primeira. Ela foi pré-montada. Só que tem duas treliças, iguais, tem duas treliças, 2 iguais. Então a gente estava fazendo a marcação de uma maneira que nem isso intercalasse em obra. Tá? Falei assim para ele, cara, vamos marcar aqui, vamos cinetar essas peças. Não tinha cinete. Mas o soldador falou, não, pode deixar que eu vou dar um jeito de marcá-la conforme você está pedindo. Então a gente chamou um lado de eixo A, o outro lado de eixo B, e fazia as marcações assim, ó, um A com um A, um B com um B, na outra extremidade 2A com 2A, e assim sucessivamente. E isso ajudou muito a montagem. Aqui, ó, uma das marcações ali que foi feita na solda, a treliça 3A. Enfim, então assim, ó, no quesito dimensional, inspeção dimensional, tô tranquilo. Só vou fazer ali as verificações que tem que ser feitas, mas enfim, aquilo ali já estava dominado. Segundo quesito, soldagem. Agora vamos lá, o processo de soldagem. Eu separei algumas fotos aqui. Pintura, soldagem. Lá. Param. Assim, ó, eu não posso deixar de comentar. Eu tenho contato assíduo com aproximadamente 8 ou 10 metalúrgicas, que é aquelas que a gente está constantemente dentro do site deles. Eu estava fazendo uma inspeção numa metalúrgica aqui, na Dainese, e isso já na semana que eu ia para Lajeado. Aí eu falei para eles, cara, eu estou precisando de alguns produtos, a gente vai fazer alguns ensaios nas soldas e na pintura, e o que vocês podem me ceder ali? Cara, eles falaram, pode ficar à vontade para você pegar o que você quiser. Se eu tivesse pedido para outra metalúrgica, para a Sumeta, eu teria a mesma resposta. Se eu tivesse perguntado para a Medabio, mesma coisa. Já falo aqui, eu faço questão de falar, tá? Supéria, Metalbaço, Zafa, Montegrappa, RP, qualquer metalúrgica da Lemole, qualquer Metasa, qualquer metalúrgica que eu pedisse, eu tenho certeza absoluta que o pessoal ia falar, cara, tá aqui, ó. Se a gente tem, pode pegar, tá?
E aconteceu isso durante esse processo. Eu precisei de ajuda de outras metalúrgicas para parafusos, para perfis ali. Depois eu vou contar no último vídeo um dos desafios que nós tivemos ao longo do processo de fabricação para conseguir fazer nesse prazo. Mas enfim, esses daqui foram produtos que a Dainese cedeu para mim. Daqui é só a foto das verificações que a gente faz, da validade do produto, certificado de qualidade, realização de inspeção, não só visual, não só também dimensional, mas também foram executados vários ensaios por líquido penetrante, LP. Os soldadores da Altari nunca tinha visto esse ensaio, então quando eu fui fazer o primeiro, todos ficaram ali ao meu redor, aí eu fui fazendo e conversando, trocando informações com eles, enfim. O resultado ali tinha um poro, mas foi pego no visual, tá? Então o poro foi marcado para ser retrabalhado. Faço questão de falar isso, tá? A gente fala assim, ó, fabricamos, né? Não foi só chegar lá e fabricar. Teve muito trabalho, muito retrabalho, que é do processo, né? Na verdade, o meu trabalho, a gente vive disso, tá? De fazer essas verificações, de fazer esse controle, de auxiliar nos retrabalhos, enfim, tá? Outra solda ali, ó, que precisava, foi pego 2 trincas nela, que precisaram retrabalhar. Essa solda eu pedi para ele retrabalhar inteira, tá? E assim, ó, e não tinha, a gente vai ter que retrabalhar, não tinha disso. Eu pedia, o pessoal lá rapidamente já corria para retrabalhar. Tá? Esse daqui que está retrabalhando é um soldador Denilson, né? Mais uma amizade que foi feita lá durante esse processo. Retrabalho em outra solda. Aqui tem um negócio interessante para comentar. Ali ao fundo, ó, é uma solda de topo de um perfil, uma emenda de perfil. Dependendo da espessura, assim, não existe o melhor ensaio em solda. O que existe são ensaios específicos para aquela solda. Ali, como estava sendo feita ali uma emenda de topo de perfil, o ensaio ideal era ultrassom a ser realizado, e a gente não tinha. Isso daí não dava tempo de contratar uma empresa, vinha algum outro profissional de alguma outra cidade para executar. Então, o que a gente fez? Reforçamos a solda, reforçamos aquela emenda, inserindo talas. Isso previamente consultado e negociado e alinhado com o responsável técnico do projeto, que foi o pessoal da MDC Projetos, com Diego Schneider. Então ali, ó, aqui dá para, acho que eu separei uma foto também. Dá para ver ali, ó, que a gente inseriu talas para reforçar aquilo. Por quê? Como eu não vou conseguir fazer um ensaio específico, vamos reforçar. Aí é só visualização de outras soldas, enfim. E não tinha aquilo ali de, puxa vida, cara, vai precisar retrabalhar? Não. Precisa, já corre e faz. Então, assim, ó, primeiro quesito dimensional estava dominado, muito bem dominado pelo seu Ari. Segundo quesito, soldagem, estávamos fazendo o controle, teve retrabalhos a ser executados. Terceiro quesito, e o principal, pintura. Eu comentei ali no primeiro vídeo que eu cogitei de trazer essa fabricação para Nova Bassano, para uma das metalúrgicas de Nova Bassano, e qualquer metalúrgica que eu pedisse para fabricar, eles iam colocar cortar a fila, colocar na linha e iam fabricar. Mas assim, o pessoal da Lial falou para mim quando eu cogitei, cara, tá tudo pronto lá em Lajeado. E agora eu vou fazer um comentário, que a gente fala que é um comentário de engenheiro de obra pronta, aquele que depois que acabou fala, não, isso daqui tá errado ou isso daqui tá certo. Mas eu vou fazer. Não teve melhor decisão, não teve melhor lugar no mundo para se fabricar essa ponte do que exatamente onde ela foi fabricada, lá em Estrela, tá? Junto com o pessoal de Lajeado, junto com o pessoal de Arroio do Meio. Era ali que ela precisava ser fabricada, é ali que ela foi fabricada. E isso assim, ó, é por isso que eu falo que essa obra, ela transcende, não foi uma simples obra, foi uma coisa que transcende muitas informações, mas muitos conceitos. Beleza, só que a gente tinha eu tinha em específico uma preocupação. Ainda no meu escritório, quando eles vieram no início da semana, naquela semana, eu já passei um plano de pintura, tá, que eram 3 demãos, 2 de epóxi, tá, fundo intermediário, e um acabamento em PU. Cada demão de epóxi 100 micras e a PU 50. Então, ao término da pintura, ela precisava ter uma espessura, tá, de camada de 250 micras. O primeiro quesito, cara, que era o que estava me preocupando bastante,
Aqui as metalúrgicas iam trabalhar com uma preparação de superfície através do jateamento abrasivo, tá, com granalha de aço. SA2,5, enfim, jateamento abrasivo. Lá não ia ser possível trabalhar com jateamento abrasivo como preparação dessa superfície. Então, o que foi passado pelo fornecedor da tinta, dos produtos da tinta, das tintas Nobre lá de Arroio? A fazer uma limpeza físico-química. Tá? Então, a gente fazia um lixamento e aplicava um produto, que é um decapante, e o produto deles é especificado como decapante, desengraxante e fosfotizante. Então, fazia essa limpeza química na peça, para depois aplicar as tintas. Então, vou ali, voltando para a foto. Aqui foi uma quebra de paradigmas para ele, eu fazendo eles dar uma desbastada, onde que eles cortavam ali os perfis. Ah, outra coisa que eu preciso falar. Esses perfis foram cortados no disco, tá? No disco de corte. Não foi numa serra, num equipamento específico, não. Foi cortado ali, ó, na mão. Então aqui eles estavam desbastando ali a seção onde que foi cortada, enfim, para a gente não criar nenhuma linha com potencial ponto de corrosão. Ali é um lixamento das peças para começar a tirar aquela parte da carepa de laminação. Né? A aplicação do produto químico, do decapante, a limpeza do produto químico para depois aplicar a pintura, a iniciar com a primeira demão com epóxi. Isso daqui eu fiz questão de colocar essa foto para vocês também entenderem assim, ó, não foi chegar lá, fabricou, deu tudo certo, não. Puxa, tinha uma ligação ali para receber a mão francesa, faltou a furação. Depois de aplicado ali o epóxi, precisava fazer a furação. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo bem, se precisa lá, vamos lá, a gente vai ter que retrabalhar a pintura. E assim foi feito. Então tem ali o lixamento para depois fazer uma quebra de brilho, que a gente chama, né? Retirada das limalhas de aço, uma quebra de brilho para depois aplicar o epóxi novamente. Aproveitei ali, ó, tem ponta ali, ó, com respingo de solda que não foi bem retirado. Já vamos aproveitar e vamos retirar, vamos retrabalhar tudo que precisa. Né? Importante falar, deixa eu tirar aqui, importante falar que o pessoal técnico do fabricante da Tintas Nobre, esteve presente do início ao fim. Então, foi fácil também fazer essa verificação na pintura, porque eles estavam lá presentes. Né? Essas marcações ali, ó, é por uma falta de camada. A média aqui estava dando 160, 170 micras, e o mínimo era 200 nessa segunda demão. Então eles mesmos iam fazendo as medições, fazendo a marcação, onde que precisava de mais camada de tinta epóxi. Aqui a medição de película de camada úmida, aplicação da tinta, a minha preocupação, teste de aderência, eu fiquei muito ansioso por realizar logo o teste de aderência, porque a gente está acostumado com uma preparação, e ali para mim foi uma quebra também, né? Uma coisa nova, trabalhar com decapante. Dificilmente a gente trabalha com decapante. Ok, aderência, passou, segue o baile, medição de camada seca, 206 micrometros, pode liberar para aplicar agora o acabamento, e essa aí, ó, essa estrutura linda. Eu me lembro exatamente a hora que eu tirei essa foto, deveria ser umas 9h30, 10 horas da noite. Eu sinto saudade principalmente à noite, né, sinto saudade daquela correria, a gente chega em casa mais tranquilo, enfim, mas eu confesso que eu tenho muita saudade. Mas enfim, importante falar, tá? Durante o processo de fabricação, apesar de não ter sido fabricada numa metalúrgica de estruturas metálicas, ela foi fabricada, tem o pessoal ali, não só da Altari, mas da Esquadrias Universal, o seu Ari Ludwig, assim, ó, com um domínio fantástico na questão dimensional, tá fantástico mesmo, tanto é que humildemente eu falo que a minha melhor ajuda foi não atrapalhar, tá, não intervir, porque aquilo ali era um assunto que já estava dominado. Soldagem, sim, aí teve que ter um acompanhamento mais assíduo, mas os soldadores, em nenhum momento que eu pedia para fazer algum retrabalho, coçava a cabeça, dava uma olhada, precisa retrabalhar? Precisa. Eles iam lá e já retrabalhavam. E a pintura também, apesar da minha preocupação, a gente teve um êxito justamente porque o pessoal técnico, Michele, Maurício, Vinícius, acompanharam do início ao fim o processo. Então, eles estavam presentes
em período full time. Então, assim, ó, é muito fácil a gente trabalhar com quem domina o assunto, né? Então, dimensional, soldagem, pintura, tudo dominado. Por que eu faço questão de fazer esse vídeo, né? Se eu sou, falando especificamente desse assunto, eu como especialista em estruturas metálicas, se eu ouvisse falar que um projeto, uma ponte em estruturas metálicas, do início do projeto ao término da montagem da estrutura, ocorreu em 13 dias, eu ia ter alguns questionamentos. Eu ia ter até algumas preocupações. Puxa, mas será que eles cuidaram desse quesito? Será que cuidaram daquele outro quesito? E a resposta que eu dou é sim, foi muito bem cuidado e muito bem cuidado mesmo. Tanto é que eu faço questão, quando a gente faz todos os trabalhos para mim são importantes, né? Eu vivo desse tipo de trabalho, mas tem alguns trabalhos que a gente faz questão de falar, olha aqui, ó, eu participei, eu estava lá, eu verifiquei isso, né? Mas mesmo assim, ao final desse vídeo tem os meus contatos, se algum profissional do ramo tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, pode ficar inteiramente à vontade para fazê-lo, né? Enfim, será muito bem respondido, ok? No mais, um abraço a todos, né?